Olá, tudo bem? Estamos aqui no canal 14, a sua TV Grão-Pará, Rede Gazeta, e vamos aproveitar esse período aí que estamos vivendo, né, nessa passagem aí do primeiro para o segundo turno das eleições de 2022. Tivemos o primeiro turno, onde aqui no Pará ficou definido, né, o reeleito governador Helder e também o senador Beto Faro, deputados da Câmara Estadual e Federal, senadores, enfim. E também no Brasil, algumas capitais decidiram, né? Outras não. Então a gente está no segundo turno aí, tanto para escolher o presidente da República, que foi também para o segundo turno, a escolha foi para o segundo, e algumas capitais também no Brasil. E para a gente conversar sobre isso, a gente tem que conversar com uma pessoa que entenda, né? Eu estou aqui com o Vladimir Araújo. Ele é especialista em marketing, metodologia da pesquisa e é cientista político, é CEO do Instituto Veritate, que teve também trabalhando, ajudando, né, a democracia nos números, né, nas pesquisas prévias, né, na campanha 2022. Vladimir, a gente está aqui agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade, o seu tempo, para a gente falar um pouco sobre essa pesquisa, né, e a campanha como um todo. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal 14. Prazer, é uma honra estar aqui nesse belíssimo canal, estar participando desse trabalho que vocês fazem de excelente qualidade. É uma honra falar com você aqui. Muito obrigado pelo convite. Ok. A gente vai fazer um panorama do Brasil, vamos dar uma passada, né, pelo Brasil para entender algumas questões, né, que aconteceram com relação aos institutos de pesquisa e vamos saber o parecer, né? Vamos ouvir a opinião do Vladimir com relação aos números, né? Como foi que ele entendeu como especialista e o que ele pode passar para a gente que somos leigos, né? Nessa questão de pesquisa e que só vê o resultado, mas não sabe como é que funciona. Então, vamos começar pelo Brasil, Vladimir. Assim, o que você notou que você poderia trazer para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, com relação a esses números que a gente viu, né? Algumas divergências entre alguns institutos de pesquisa e também alguns números que não refletiram na urna, né? A gente tem um quadro do Brasil hoje discutindo a efetividade das pesquisas eleitorais, né? No centro da discussão, da polêmica, a gente tem o IPEC, o Datafolha e o IPESP, né? Que são institutos que deram uma margem, uma distância entre o que aconteceu de realidade e o que eles previam que acontecesse muito mais substancial, né? O IPEC, na última pesquisa, indicava que o Lula teria 51% dos votos contra 37% do Bolsonaro, o Datafolha 50% contra 36% e o IPESP 49% contra 35%. Todos eles dando uma diferença que é importante a gente considerar que a gente deve comparar institutos diferentes na margem de distância que tem entre os candidatos, e não exatamente no número final, mas todos eles indicavam a gente observa, um é 51% para o Lula, outro 50%, outro 49%. Então, a gente tem aqui precisamente dizendo que a metade da chance da eleição ser encerrada no primeiro turno e a metade da chance da eleição ser encerrada ir para o segundo turno. E uma diferença entre eles de 14 pontos. Todos eles indicavam que o Bolsonaro ficaria 14 pontos atrás do primeiro colocado e, na prática, o Bolsonaro ficou com 5 pontos. Isso está... esse fenômeno está sendo toda uma discussão explicativa para essa realidade, né? Você tem outros institutos como o Quest, cuja essa diferença ficou Lula 49%, Bolsonaro 38%, a diferença de 11 pontos. Você tem o Atsma Intel, que a diferença ficou Lula 50,3% e o Bolsonaro 41,10%, 9,20%, 9% de distância.
Poder Data, 48 Lula, 38 Bolsonaro, 10%. O Ideia, 49 Lula, 38 Bolsonaro, 11%. O MDA, 48 Lula, 40 Bolsonaro, 8%, 9%. E o Paraná Pesquisas, que se aproximou um pouco mais, 47%, 40% Lula, 47%, Bolsonaro 40%, com 7%. Então você tem aqui uma discrepância entre o resultado das urnas de ser 5% e o resultado dos institutos todos com o viés diferente, um viés bem acima, dando um resultado muito diferente da realidade. E como é que a gente pode ler ou explicar essa diferença? Essa contribuição eu gostaria de dar para o entendimento dos ouvintes. Existe, vamos supor, eu não tenho como medir, nós não temos como identificar com clareza e responsabilidade a existência da fraude aqui. Não tenho como afirmar que o IPEC, Datafolha e PESP trabalharam dando uma margem maior, dentro da margem de erro, dando o voto para o Lula. Não dá para... O famoso voto útil, né? Não, é a transferência indevida mesmo da pontuação para o candidato que não teve aquela pontuação de até 3 pontos percentuais. Eu não posso afirmar que houve isso, né? Mas, assim, eu posso afirmar que eu tenho pouca credibilidade em redes de comunicação que têm os seus institutos e que são partidários, que têm uma posição definida a favor de candidatura, e quando um instituto de pesquisa começa a reproduzir nos seus questionários as narrativas de um determinado partido, isso afeta o comportamento, os resultados de sua pesquisa. Vladimir, essa questão que você está abordando o envolvimento do veículo de comunicação com alguma ideologia, né, com alguma frente, com alguma bandeira, ela realmente influencia, né, no resultado final. Eu pergunto para você, como é que você, que é um CEO do Veritate, né, como é que funciona lá na ponta? Como é a seleção para essas pessoas que trabalham como entrevistador, que vão perguntar, lançar o questionário no mercado? Elas não podem não podem induzir o entrevistado a responder de uma ou de outra forma a pesquisa? Sim, o que ocorre é o seguinte: existem formas de fazer uma pesquisa dar errado. Existe a forma, vamos supor, de você chegar lá e distorcer o número que está lá, tá 1, você botar 2 no computador. Existe a forma de você errar, né? Errar. Quando você partidariza, deixa o partidarismo alcançar a tua equipe de campo, você tende a colher erros. E às vezes este tipo de erro vem menos pela atitude, né, consciente, e mais pelo comportamento. O ato da entrevista, a pessoa tem que ser extremamente imparcial, tem que ser treinada para, se ele for um torcedor roxo do Papão e a pessoa responder o que é Remo, ele tem que ter a face dele, o mesmo comportamento como se tivesse respondido que o Papão, e vice-versa. Porque o entrevistado muitas vezes tenta tendo empatia com o fato de estar sendo entrevistado, ele às vezes tem um movimento de tentar descobrir qual é a posição do entrevistador para se alinhar a ela. Então, quando você deixa passar uma percepção de que você torce por um time, que você é a favor de uma candidatura ou de um pensamento, se você passar essa ideia, você consegue capturar algumas pessoas que vão responder se alinhando com essa resposta, né? Então, isso também é um viés técnico de erros de pesquisa, que pode ser construído a partir dessa deficiência, de deixar contagiar o ambiente de entrevista com posicionamento, com alinhamento de posição. Isso danifica o resultado de um instituto, mas também existe as manipulações, existe
fraude de entrevista em campo. A maioria das fraudes que costuma vir no campo é de economia de trabalho. Um pesquisador que não conhece muito, está novo, ele pode pensar que se ele não fizer aquela pergunta direita, ele vai ganhar tempo e vai ser mais tranquilo para ele, né? Então existe sim, existe até nesse ano. Eu tive um digitador que tirou o voto de um candidato e botou de outro no ato da digitação, né? Então, existem, num ambiente de pesquisa eleitoral política, existem as tentativas e opções de fraudar aquilo, de modificar pela importância que tem aquele resultado. Assim como existe um mercado que já te consulta, olha, eu queria que você fizesse aqui, mas que 3 pontos você desse a favor do meu candidato. Existe tudo isso. É um fato. Mas metodologicamente, é possível você não admitir nenhuma dessas fraudes em seu trabalho. É impossível, por exemplo, no Veritate, que o digitador consiga passar a digitação errada, que o pesquisador consiga fazer a entrevista errada, por causa do tipo de controle que se faz. É um controle muito radical. Sim. Não é incomum haver fraude em campo. E mas são detectadas as fraudes, né, dentro do sistema. Muito precisamente. Né? Muito precisamente. Em reuniões com os pesquisadores, a gente comenta o comportamento que eles tiveram em campo, eles chegam a me apelidar de bruxo, porque a gente sabe, tem como definir e identificar, senão esse trabalho não teria o valor que tem. A questão é quando essas falhas são admitidas a favor de um posicionamento que não é a representação do que é a opinião pública. Aí é que está em polêmica. Esse conjunto de resultados no país foi uma distorção a favor do Lula contra o Bolsonaro. Essa que é uma questão que a gente precisa trazer aqui para o debate. Eu digo que a parte que é fraude, eu não sei falar, porque eu tenho um controle muito radical do Veritate. Ali eu sei controlar todas as nuances, eu sei dizer não para as propostas de fraude, eu sei identificar. Metodologicamente, a gente tem como tratar tudo isso, senão não daria para viver de pesquisa há 33 anos. Então, tem como identificar tudo isso e corrigir. Dos outros, eu não tenho como ter esse domínio, mas existe um outro aspecto nessa análise do comportamento dos institutos e do voto nacional que está sendo, menosprezada pelos meus colegas, pelos cientistas políticos que vão debater, né? E não é menosprezada pelos debates dos diretores de instituto que eu vi, como a Márcia do Ibope. Quer dizer, existe uma coisa que quando você tenta ler a realidade do voto a partir daquele número e começa a especular e adivinhar o que aquilo significa, você corre profundo risco de errar. Se você, por exemplo, deixar de especular, olha, aquele número significa isso, significa aquilo, e partir, por exemplo, da cabeça do eleitor, o que é que está acontecendo naquele voto? Como é que aquele eleitor está definindo o voto? Né? A explicação está mais aí, fora a possível fraude, né? Eu tenho aqui um indício de todos os institutos, vamos supor, os que são mais favoráveis a um ou a outro candidato que seja, por exemplo, todos eles mostram o Bolsonaro bem à frente, mais do que aconteceu. Então, nem tudo aqui seria fraude, nesses números que eu citei de 3, 6, 7, 8, 9 institutos nacionais. Então, isso indica que nem tudo daquela tendência apresentada poderia ser fraude. Nem tudo poderia ser erro. Existiu de fato um movimento, e que nós identificamos, porque nós trabalhamos mais no Pará, nós identificamos este movimento que aconteceu na reta final desse processo eleitoral. E eu acho que é isso que é importante dizer aqui. Qual foi o movimento que você pode falar?
você teve um movimento, vê só, o eleitor do Bolsonaro, né? O eleitor surgiu, na verdade, é um eleitor antipetista. Ele não tem uma organização partidária como o petismo, né? Ele não tem um clube, uma linha, uma escola. Ele A militância é diferente, não tem militância na realidade. Não tem militância, na verdade a sociedade civil que decide aquele caminho. Então essas pessoas tiveram que se posicionar e agir na reta final, no último momento, quando não tinha mais o que postergar. Eles puderam levar a condição para o depois, para aguardar até a última hora para saber o que vai acontecer. Eles não são pagos para fazer algum movimento, eles não são voluntários. É voluntário. Então, há uma movimentação voluntária daqueles que achavam que o país deveria seguir com Bolsonaro, e essa movimentação voluntária, ela é empurrada mais para a última hora. De fato, comportamento do brasileiro, né? Então, nisso você teve uma movimentação, e as nossas pesquisas identificam isso com muita força. Você teve uma movimentação muito grande de pró-Bolsonaro no último momento do voto. E como isso se dá? É que os eleitores, enquanto uma massa de um coletivo grande, eles não são uniformes no processo de tomada de decisão. O ser humano, ele se divide, do ponto de vista da decisão do voto, a gente pode didaticamente dividir em dois grupos. Um grupo que é composto por formadores de opinião e outro grupo que não é formador de opinião. E aqui cabe identificar que formador de opinião que a gente fala não é jornalista, professor, essas categorias, como se costuma no senso comum classificar. Formador de opinião são indivíduos em todas as categorias, em todos os grupos sociais, que simplesmente prestam atenção à política, que prestam atenção às notícias. Esses indivíduos estão em todas as categorias. Para você entender melhor, para quem está nos ouvindo entender melhor, com muita clareza o que eu estou explicando, é só olhar como acontece na casa de vocês. Na família, vocês vão perguntar para alguém em casa em quem votar. Essa discussão existe em todas as casas. É verdade. Em todas as famílias. E em vários grupos também, né? Vários grupos de amigos. Essa discussão todo mundo faz. E geralmente tem um que é um pouco mais de referência lá na casa, lá no grupo, lá no trabalho, onde as pessoas vão até ele se aconselhar sobre o voto. Eles são assim porque eles, por natureza, são formadores de opinião. Então, você tem no processo eleitoral, esses formadores de opinião absorvem durante a campanha muito mais informação e processam muito mais informação do que os outros que, distraidamente, antes da votação, vão chegar com eles e perguntar a opinião, o rumo que vão tomar. Então, você tem na reta final da eleição, e essa particularmente para o lado bolsonarista, essa consulta e esse processo decisório de reta final, onde esses formadores de opinião, que não são militantes, partidários, nem nada disso, né, portanto, são chamados a falar para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, são chamados a emitir o que é que viram do processo eleitoral para que esses grupos tomem suas decisões. Então, você tem uma movimentação. Houve esse deslocamento. Houve esse deslocamento. Se você pegar aqui, bom, depois a gente entra aqui específico no Pará, que aqui a gente tem uma questão de que houve uma disputa mais acirrada para o Senado. E dá para mostrar que nessa disputa de Senado aqui, você teve duas movimentações importantes. Uma é essa, que aconteceu a favor do bolsonarismo, né, que atingiu fortemente a eleição de São Paulo para senador. Me lembro que eu estava dando entrevista em outra rádio. Então as coisas são diferenciadas, executivo e legislativo. O Bolsonaro não conseguiu unir, né? As pessoas agiram independente, assim. Bolsonaro uma coisa,
senador e deputado outra. Não é giro independente, eles cruzam isso. Assim, você tem uma movimentação em São Paulo, por exemplo, eu dava entrevista numa rádio, né, antes da eleição, e o entrevistador perguntou, aqui em São Paulo o senador já está definido. Eu falei, epa, não está, porque o Marcos Pontes tinha pulado em uma semana 5 pontos para cima, e o outro estava congelado. Mesmo que a projeção matemática desses 5 pontos não alcançasse o outro, o que é que eu tinha acontecendo? A tendência, ali? Né? Não só a tendência matemática, que é o que se costuma, meus colegas gastam muita energia com isso. O que eu estou falando é que eu tinha um processo de discussão favorecendo um campo, de discussão promovendo um campo, e essa discussão se expressava ali no número, né? Então você tem um processo de tomada de decisão que pode alcançar um outro patamar. Então você tinha, notoriamente, eu pude identificar com o Marcos Pontes bem abaixo, né, que ele poderia chegar na vitória que chegou, por causa do comportamento do eleitor. Essas análises precisam ser chamadas para o comportamento do eleitor. Elas não podem ficar em especulação de números, especulação matemática de mundos certinhos. Elas têm que entender o comportamento do eleitor. Elas precisam traduzir o que está acontecendo. Muitos dos eleitores deixam suas... Cada eleição, outro erro que se comete muito na análise é quando você, por algum mecanismo, isso cientistas políticos cometem muito esse erro, por isso que o marketing é uma ciência que estuda futuro. Porque se você for basear a sua análise do que está acontecendo hoje, ou do que vai acontecer amanhã, no que aconteceu ontem, a sua análise vai ter muita capacidade de errar. Porque os processos, você pode aplicar o que aconteceu ontem para explicar o comportamento do concreto, de um vírus, de uma vacina, de um mundo de coisas, mas do comportamento humano em massa, de processos decisórios, não. Mas a pesquisa não tem uma linha do tempo que vocês traçam, por exemplo, 4 pesquisas atrás vinha acontecendo esse movimento, 5, não tem isso aí não, vocês pegam só o momento, né? Esse movimento você pode analisar, mas para explicar ele, né, só a partir da matemática que ele te traz é capenga. Não, tem que ser Você precisa entender o que está acontecendo na cabeça do eleitor naquele momento, né, para que aquele movimento exista. Mas você pode, a partir daquele movimento, como aconteceu com minha previsão de Marcos Pontes, em São Paulo, você pode, pelo movimento, entender que está tendo um processo de tomada de decisão, de discussão sobre aquela realidade. E esse processo poderia se ampliar, como eu previ e se ampliou. Né? E muito, né? E muito. Na rádio, até o entrevistador bacana virou para mim e falou: mas, Vladimir, você acha que pode alcançar? Porque, cada distância, eu falei, eu até brinquei, falei, mas o cara é astronauta, está acostumado a subir na vertical. O céu é o limite para ele, né? Está acostumado a subir na vertical, mas é porque, como a gente faz pesquisas há 33 anos e também muitas pesquisas qualitativas, a gente consegue enxergar como essas questões estão se processando, como é que os eleitores estão tomando suas decisões. Isso é fundamental para entender a realidade. Agora, você falou do movimento. O que levou esse movimento, na sua opinião? Claro que a gente não sabe, né? Economia. O que foi que fez com que as coisas mudassem assim, no caso do Pontes, no caso do... Nós temos muitos casos, né? Do Onyx Lorenzoni, do Mourão... Nós temos, enfim, o Romeu Zema. O que você vê, assim, Vladimir, na sua opinião, que você observa? A campanha, o movimento, a economia, o desgaste na televisão de acusações. O que poderia ter mudado, assim? O que nós enxergamos é que nesse processo decisório, o que é fundamental para este eleitor que a gente tem hoje, que é diferente do que tivemos ontem e vai ser diferente do que vamos ter amanhã. O que é fundamental para o eleitor que nós temos hoje? O fundamental que está na pauta deles, eu tinha te dito, até numa conversa informal há pouco, que o eleitor decide o rumo, apesar das dificuldades, mas ele decide. O que está na pauta dele de decisão desse processo eleitoral
é como vai ficar a dificuldade, o custo da sobrevivência. Essa é a questão central que está colocada para o eleitor que está nessa eleição. Sim. É saber como vai ficar a questão da sobrevivência. E eu estou me referindo àquele eleitor que depende, que é a grande massa, que depende do seu trabalho, do seu bico, para pagar o aluguel e para levar o caderno ou a comida para o seu filho. Então, a gente está falando de uma massa que está muito carente, muito precisada de algum conforto na economia, por causa da a disparada de preço causada pela guerra, né? Pela pandemia. E a dificuldade pela pandemia, porque a pandemia, ela, ao mesmo tempo que prejudicou uma massa, ela fez uma outra massa se desenvolver. Tem um mundo de eleitores, de pessoas, de brasileiros, que passaram a viver melhor. Mas depois é uma minoria, que superaram... Não, não é uma massa. É maior? Não, não é maior, mas é uma massa, e é uma massa significativa. Você teve, o que você teve agora foi a destruição de muitos empregos, por exemplo, pelo smartphone. Esse bichinho aqui está mudando o mundo. Sim. Então você tem um bocado de gente que perdeu o emprego por causa dessa tecnologia. Essa tecnologia, por exemplo, acabou. Quem batia foto em aniversário, filmava casamento, não tem mais esse trabalho para fazer. Essa tecnologia comeu o emprego de muita gente. Mas essa tecnologia está fazendo muita gente se reinventar e passar a ganhar dinheiro. Sim. Tem gente dando aula de português para outros países. Tem gente, a pessoa que vivia de foto e edição de vídeo de casamento, hoje consegue fazer edição para as pessoas e devolver o editado pelo WhatsApp. Sim. E hoje ganha mais dinheiro do que ganhava antes. A moça que perdeu o emprego porque trabalhava com comunicação, se separou, enfim, tinha 2 filhas que tinha autismo, ela hoje ganha mais, porque ela teve que ficar em casa e se redescobrir. Ela trabalha com Casas Bahias, com Americana, com etc. As pessoas têm uma massa humana que está saindo do universo da dificuldade para o universo do sucesso a partir dessa realidade. Essa realidade está quebrando todo mundo. Mas na pauta da política só tem a merda, só tem a porcaria, só tem a desgraceira. Todo mundo vira e fala... Tem pouco político sendo inteligente e se relacionando com o que essas pessoas estão dando de virada. Se comunicando para explicar direito, né? Nessa pauta, e o que predomina, de alguma forma, é essa pauta de dificuldade, é o que está em voga. A pauta do sucesso de quem superou, não está todo mundo ainda assim, porque por causa dos amigos, por causa do predomínio. Mas todo mundo está tendo a dificuldade para comprar um pão que custava 20, 50 centavos por R$1,10. Essa dificuldade é opressiva para quem tem dinheiro reduzido para levar pão para casa. Então, a gente tem esta dificuldade desta pessoa que está em questão nessa eleição, né? E essa pessoa, diferente do que nós imaginamos, que acha que é PT ou PSDB, essas coisas elas são muito práticas e estão se esforçando muito para entender quem é que vai trazer algum conforto para que elas possam comprar o pão. E é uma dificuldade, porque nas mensagens das candidaturas existe toda uma busca, e não só das candidaturas, mas de jornalismos partidários, existe uma busca de fazer a pessoa não enxergar o caminho. E hoje, nas pesquisas qualitativas, impressionantemente, elas se referem assim, ou a pessoa que a gente vai botar nova ou a pessoa que vai continuar. Elas estão em essa dúvida. Isso aí que eu quero chegar, porque não existe novidade. O que está disponível é o atual e o que está chegando não é novidade. Isso aí... Não conseguiram comunicar isso aí, mas Vladimir? A campanha do PT pegou o tempo do bull das commodities e disse que era maravilhoso. Mesmo o Ciro Gomes indo para o debate falou, olha, você não está mostrando todo o seu governo. Mas, então, ela foca em tentar dizer que ela deu paz antes e, portanto, vai dar paz depois, né? A outra campanha, ela consegue, do Bolsonaro... ela consegue mostrar números melhores, tanto do Auxílio Brasil, quanto de
Porque, diante da realidade da pandemia e da guerra, o Brasil está um dos melhores países do mundo em termos de geração de emprego, de produto interno bruto, de deflação. Então, a gente está tendo um caminho positivo na economia. Só que esse caminho positivo, ele não é percebível ainda não chegou por uma camada, né, da população que tem menos estudo, que tem menos condição de adaptação. Acesso à informação. E ela chega mais fácil a outra camada que tem um pouco mais de escolaridade. É por isso que você vê mesmo no mapa a distinção dos rincões de maiores pobreza estarem com o PT. E onde tem um pouco mais de estudo, etc., você tem outra posição. Então isso está acontecendo com o eleitor, mas todos eles estão tentando descobrir quem vai conseguir entregar alguma possibilidade para essa difícil luta da sobrevivência do dia a dia. E te digo, se por algum discurso, debate, fato, chegar essa pessoa formar a opinião de que é A ou que é B, A e B vai ganhar de montão a eleição. Entende? Porque o que a gente tem radicalmente mesmo é este debate. E este debate é dinâmico. Tá como um cabo de guerra. Quem puxar um pouquinho mais para lá, leva de uma vez. Esse debate é dinâmico. Me diga uma coisa, Vladimir, nosso tempo chegou na metade, eu tenho muita coisa para te perguntar e tu és uma montanha aí de informação para a gente. Vamos passar para o nosso arraial, como a gente chama, né? Vamos falar sobre o Pará, que a gente tem pouco tempo. Como é que você viu esse massacre, como a gente disse, esse capote, né, que o Hélder deu? Como é que você analisa isso com a sua pesquisa e principalmente a corrida ao Senado também, esses dois pontos? Bom, o resultado do Hélder olha só, o Hélder teve vantagem pelo trabalho que tem feito, pelo resultado que tem entregue, e é importante considerar que o eleitor, ele, para tomar a decisão dele, para avaliar um candidato, para tomar a decisão, ele recebe o que tem na prateleira do mercado político. Então ele vai comparar e tomar a decisão a partir do que está disponível para ele. E o que está disponível, o Hélder conseguiu ter uma cesta de entregas de satisfação para uma camada da população que justifica, na minha percepção de benefício, essa votação expressiva que ele teve, né? Agora, olha aquele efeito que a gente falava do bolsonarismo nos dados, né? Na nossa pesquisa que nós fizemos juntos, do dia 19 a 23 de setembro, o Hélder tinha de intenção de voto 68%. E naquela eleição eu tinha 13% de nulo, branco ou abstenção, 13%. Ele, de 68%, ele teve efetivamente 70% dos votos. 70%, ou seja, ele teve praticamente o que estava registrado lá, porque 68% não é sobre o absoluto. Se você botar o voto absoluto, chega aos 70%. Você teve a mesma votação que a pesquisa mediu antes. Sim, sim. E o que é que surpreendeu nessa pesquisa? É que essa pesquisa que acerta tão precisamente, né, neste voto do Hélder... Você cravou aí no Hélder, né? Mas essa pesquisa mostrava o Zequinha com 13 e o Zequinha teve 27. Sim. Certo? Então, para você entender, essa pesquisa é precisa, obviamente, eu tenho um controle de qualidade desse trabalho especial, né? E você sabe, eu não faço pesquisa, eu não vendo, não forneço pesquisa favorável para ninguém. Então, nesse sentido aqui, eu tenho uma efetivação de um crescimento dos 14%, que é aquela tendência bolsonarista que eu te falei quando analisava a situação nacional expressa aqui. E como essa tendência veio expressar aqui dentro na votação para senador. Teve a visita do Bolsonaro, né, também depois, né, que ele teve aqui, isso deve ter também dado uma puxada, né, para o Zequinha. Deu, eu tenho até pesquisa em Belém mesmo, mas o que eu tenho aqui, olha, do dia... senador.
Olha só essa realidade que colabora com o que nós falávamos da situação da decisão nacional do voto. Só que, na decisão para senador, eu tenho dois fatores importantes que aconteceram. Então, eu tenho a tendência nacional, que na nossa pesquisa, por exemplo, eu tinha, no dia 19 a 23, eu tinha 18% de intenção de voto por Mário Couto, e no resultado final eu tive 35% de voto para o Mário Couto. Eu tive um crescimento substancial. Eu tinha, há uma semana antes da eleição, aqui aparecendo 37% de indecisos, de nulos brancos indecisos. Ou seja, há uma semana do processo eleitoral, eu tenho essa massa de gente sem se posicionar neste campo. Quando chega no processo eleitoral, essa massa segue aos dois principais candidatos, porque e forma, por exemplo, faz com que o Mário Couto saia de 18% para 35%, em pouco espaço de tempo. Isso é comportamento. Isso não é erro, isso é comportamento. Então, o Mário Couto precisaria de mais uns 5 dias aí por essa movimentação. Não é isso. É porque aqui no estado nós tivemos dois movimentos. Eu tive esse movimento nacional do bolsonarismo afetando positivamente a demandada de eleitores a favor dos seus candidatos, né? Eu não excluí na análise a possibilidade de desvio, de fraude, não excluí isso. Estou falando que existe essa tendência e existiu aqui, está aqui, né? Agora, o Beto Faro, ele partiu de 16 para 43, 16. No universo que eu tinha antes 37% de indecisos, uma massa. No universo que depois eu tive um enxugamento de quem já tinha voto. Então você teve um grande crescimento do Beto Faro. Aqui eu estou mostrando do Pará, né, a intenção de voto que aconteceu no Pará, mas eu tenho aqui, por exemplo, em Soure, mas aqui de 6 a 8 de setembro, tá? Lá em Soure, o Mário Couto tinha 44% dos votos, o Flecha 8%, e o Beto Faro 6% e o Pioneiro 5%. Não é pesquisa registrada, é pesquisa de controle interno, mas eu posso falar porque já passou o pleito, né? Você tinha... o que é que aconteceu lá? Do Mário Couto, que tinha 44%, ele reduziu para 38%. O Flecha tinha 8, continuou com 8, e o Pioneiro tinha 5, ficou com 4. Qual foi a grande mudança? O Beto passou de 6 para 47%. 6 para 47%. O que é que aconteceu aqui? É a mesma coisa que aconteceu em Belém ou aconteceu em outros lugares, que eu posso mostrar. Mas aqui é bem significativo, porque nos outros lugares eu tenho mais próximo da eleição. Esse aqui eu peguei um pouco mais distante para mostrar esse fenômeno. Você tem aqui um processo onde eu tenho eu tinha uma massa de eleitores com pouca definição do seu candidato a senador, sem muita precisão, enquanto que para governador e presidente tinha motivos, defesa, camisa, para senador isso era baixo, né, esse processo de decisão. Mário Couto levando uma vantagem significativa pela uma memória positiva que ele tinha, inclusive alcançando a juventude pela memória das famílias, né? Você Sim. tem um Pará aqui no passado que foi brilhante com Almir Gabriel, que produziu um mundo de coisas, e o Mário Couto faz parte disso, faz parte de um passado que alcançou a juventude, né? Através dos pais, né? Através dos pais. Você tem uma história, e nesse campo fluido de pouca definição, você tinha ele predominando. Só que o governo entrou na campanha há uma semana dela, eliminando, quer dizer, deixou de ter na reta final 3, 4 candidatos e passou a ter um. Passou a comandar diretamente por seus prefeitos, aliados, vereadores. Que o Beto era o cara, né? Que deveria eleger aquele outro. Então, o governo fechou posição com relação ao outro. Mas você também teve uma população que foi fechando, já espontaneamente, posição com relação ao Mário. Daí você tem um grande crescimento, no caso do Pará, um crescimento dele grande, né? E um crescimento
extraordinário do Beto Faro, porque você tinha muitos eleitores sem candidatos definidos. Nesses interiores, nós trabalhamos até orientando, você tinha, assim, como o eleitor não tinha referência de quem votar, a referência de um prefeito que ele acha ótimo ou bom, de um vereador que ele goste, era tudo que ele precisava para formar o voto. Aí você teve uma formação de voto grande aqui, ó, intervenção desta intervenção de governo. Você tem aqui em Paragominas, aqui é mais antiga ainda, não é 6 e 9, é 6 e 8, 6 e 9, mesmo período. Você tinha em Paragominas, você tinha 48% de indecisos. O Mário Couto saiu de 15 e foi para 55. O Beto Faro saiu de 6 e foi para 25. Né? Você teve essa produção de intervenção de governo e de clima ambiente pró-Bolsonaro, gerando uma massa de voto nesses dois candidatos. Mas eu não reduziria a qualidade nem a inteligência da intervenção política eleitoral do Helder. Para mim, o grupo dele, agiu com bastante inteligência e competência. Sim. Você tinha, por exemplo, no primeiro momento, ele tinha uma campanha voltada para o Lula. Quando eles identificaram a possibilidade de ter uma onda Bolsonaro, eles mudaram a linha de intervenção para que não sofressem com essa onda. Você teve um processo inicial de eliminação de possíveis concorrentes no início, para não disputar com o perfil dele depois no espaço eleitoral. Você teve um conjunto de intervenções de extrema inteligência. O que melhor gerou esse resultado do Helder, na minha opinião, é a inteligência da equipe. Na minha opinião, ele trabalhou nas duas frentes, Bolsonaro e Lula, simultaneamente. Aí que eu vejo a inteligência. Ele não entrou com um depois, né? Desde o início a gente via painéis com candidatos, a foto atrás do Bolsonaro e no outro painel, né, foto com o Lula. Quer dizer, politicamente, eu acho, marketing funcionou. Existe uma falsa ideia de que quem determina o resultado de uma eleição é a propaganda. E isso é de uma tamanha, uma tolice. O marketing, ele apresenta didaticamente 5 P's, onde a propaganda tem a função de atrair, despertar interesse, de chamar a atenção do público, do cliente. Mas o produto, que é outro P do marketing, é vital, é fundamental. Sim. Então você tem na eleição não só a propaganda, mas você tem a Usina da Paz, você tem apoio ao Hospital Municipal de Bragança, você tem asfaltamento, você tem um conjunto de coisas que é o produto que está aí, que sim agrada. Agrada muito a percepção de segurança que você tinha antes dele em Belém, o que você tem depois do Lamine, dessa turma de segurança que ele tem, é outra. E isso é forte nesse voto. Então você tem defeitos, você pode acusar a corrupção, etc. Mas para o eleitor, a vantagem em tê-lo ficou desenhada neste resultado. Isso não é só propaganda, não é só conversa, é produto também. Ele soube vender o produto, né? Vender e, sobretudo, atender, porque as pessoas que estão sendo atendidas, para os outros pode ser pouco, mas para quem tem uma criança com síndrome de Down e consegue levar essa criança ela ser bem atendida na Usina da Paz, isso é muito. Eu vejo você está falando, realmente eu concordo com a tua opinião, os números estão dizendo, mas a ação do governo foi muito forte em todos os aspectos, como ele mesmo fez, ele visitou todos os municípios, é disso que se fala, é disso que eu estou falando. Entendeu? Ele teve ação em todos os municípios. Foi a propaganda dele. Não é a propaganda que eu estou falando, é a ação dele
simultânea em toda a região, em todo o estado. Isso é produto, né? isso é produto. Exatamente. Então, alcança, isso aí, como logística, né, como alcança. eu falei, isso também foi decisivo. Você né? tem uma dificuldade da como saúde. Como você falou, os prefeitos estavam ali também apoiando ele, né? Porque está recebendo. Quer dizer, tudo foi um conjunto, né? O produto, não foi só a propaganda, é o produto. Não estou falando de propaganda, estou falando da produto. presença dele. Essa presença, esse efetividade, é o que no marketing a gente chama o produto em si. Então ele teve essa vantagem. Exatamente, é isso que eu queria que o senhor respondesse. Isso é vantajoso, né? A pessoa realmente está no governo e está para uma reeleição. Eu queria te agradecer, Vladimir, muito, porque o debate vai continuar, né? A gente está com o segundo turno. Agora, domingo, nós vamos ter o primeiro debate, né, para presidente na Band. E a gente está aí para acompanhar e vamos te trazer depois desse resultado aí para a gente conversar mais uma vez, esclarecer para o nosso telespectador, né, como é que é o andamento, como é que funciona o passo a passo da pesquisa, como é que funciona realmente uma coisa que a gente só vê o resultado no jornal, na internet, e na realidade é uma ciência muito profunda, muito grande, né, que para entregar um resultado desse tem que ter um método de fazer, enfim. Inclusive, o IBGE está na rua, né? E para você que receber o IBGE, alguém com crachá, tudo direitinho, responda, porque é a partir desses números que o Vladimir vai usar na pesquisa dele para que traga o número, o resultado desses números, né? De acordo com o comportamento de cada população em determinado momento, em determinada região. Obrigado, meu amigo, Deus te abençoe. Deixe a sua mensagem aí para o nosso povo que vai votar no próximo dia 30. Obrigado, Gil. Obrigado, gente, por ter usado um pouco do seu tempo para me ouvir. Eu fico muito contente de poder dividir, compartilhar com vocês um pouco dessa dinâmica que às vezes é muito escondida. E também muito distorcida de como funcionam os números. A base de tudo é praticamente como você vive na sua casa. Todo o processo decisório que se discute com toda a parafernália tecnológica é para entender a dinâmica que você passa na sua casa. E é a partir dela que todo o universo das coisas se constrói. E eu acho que a gente se esforça muito e se emociona muito quando a gente consegue fazer isso bem. E contar isso para vocês é muito gratificante. Obrigado pelo convite. Tamo junto, Vladimir, CEO da Veritate, o instituto que teve a sua participação bem significativa nessas eleições. A gente agradece a sua participação também, agradece a sua paciência. Nos encontramos numa próxima oportunidade, ainda nas eleições 2022, aqui no seu Canal 14, a sua TV Grão-Pará Rede Gazeta. Um abraço e até uma próxima oportunidade.